dia, boa tarde, boa noite para você que mais uma vez se encontra aqui com a gente nesse nosso podcast, que estamos sempre reunidos para falar um pouco mais sobre Deus, sobre nós e hoje sobre a nossa fé. Seja bem-vindo. Eu sou a Mayara Brusasco. Eu sou a Carol Zuliani. E juntos nós somos o Papo Santo. Legal demais estar com você mais uma vez. Muito bom te encontrar por aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é importantíssimo para mim, para você, para todos nós, né, Carol? Sobre o que nós vamos falar hoje, Carol? Hoje nós vamos falar sobre fé. Ai, que delícia, né? E para isso nós temos um convidado muito importante na nossa vida. Num nível de importância, gente, que vocês não imaginam. Por quê? Porque ele é uma peça importante na nossa paróquia. Como nós já contamos para vocês, nós somos um grupo paroquial, né? Aqui é a paróquia de São Joaquim e Santana, na cidade de Mojimirim, interior de São Paulo. Nós somos da diocese de Amparo, isso, obrigada. E quem está aqui com a gente hoje é o diácono Luiz Carlos, né? Que está com a gente desde sempre. Tem um tempo aí no diaconato, ele vai contar, né, essa história pra gente, mas muito legal recebê-lo. Seja bem-vindo, a gente fica com o coração bem quentinho, porque nós sabemos da importância do Senhor e sabemos o quanto o Senhor tem para nos ensinar, hoje e sempre. Eu já quero dizer que eu amo ouvi-lo. Muito obrigada. Eu também. E a gente gosta muito. Bem-vindo. Primeiramente, o meu bom dia, meu boa tarde, minha boa noite para você, Carol, Mayara, e a todos vocês também que irão passar por este canal nos assistindo. É uma alegria imensa poder partilhar um pouquinho daquilo que nós aprendemos e vivemos na nossa vida, e que esse momento seja realmente uma partilha da palavra de Deus, de um conhecimento, que a gente possa levar aquilo que nós acreditamos, a verdade da fé. Obrigada, muito obrigada pela generosidade. Mas antes da gente continuar, a Carol tem um recadinho para quem está lá em casa, né, Carol? Manda aí. Sim, você que está nos assistindo, gostaria de convidar você para seguir o nosso canal, seguir nossas redes sociais e compartilhar esse podcast com outras pessoas, para que mais almas possam ser alcançadas para Deus. Bora seguir nosso Instagram, né? Que lá sempre tem tanto de novidade, né? E a gente posta também, assim, uns spoilers, uns recortes, né, Carol? Quem quiser nos seguir no Instagram é Papo Santo Podcast. É isso aí. Bom, diácono, para a gente já começar logo de uma vez essa conversa, né? Para diminuir a nossa ansiedade, né? A gente gostaria de saber, assim, um pouco, bem do início mesmo, da vida do senhor. É uma curiosidade. A minha vida. A gente quer saber assim, olha, como que é a sua história de fé? Se houve um momento de conversão, se é uma fé de berço, como que foi lá no início, né? Não precisa assim, claro, uma coisa longa, mas contar brevemente pra gente como que foi a sua infância, essa história com a igreja, até chegar nos dias de hoje, assim, no diaconato. Ok. Mayara, Carol, primeiramente, eu nasci numa família cristã, né? Uma família grande. Meu pai e minha mãe, 12 filhos, e eu era o caçula. Ah, que delícia. Então eu não tinha nem condições e nem coragem para dizer que eu não iria acompanhá-los, já que meu pai era muito devoto, muito católico. E eu, como caçula, o acompanhava nas missas dominicais. Nós morávamos num sítio, né? E meu pai vinha de charrete para a cidade. Nós assistimos a missa na Santa Cruz, nós pertencíamos à paróquia Santa Cruz. E eu era o caçula, então eu vinha com ele. Minha mãe faleceu muito cedo, quando eu ainda era bebê. Então eu não tive essa experiência de mãe. Fui criado pelo meu pai e pelas minhas irmãs. E aí a gente foi no sítio. Meu pai, quase que todas as noites, nós rezávamos um terço. Nós tínhamos que rezar. Não tinha como dizer, não quero. Hoje eu estou com dor de cabeça, ou não estou bem. Nós todos tínhamos que rezar. Então aí, lá no sítio ainda eu fiz a minha primeira Eucaristia. Foi lá no sítio com o Padre Paiva. Depois, na minha adolescência, nós mudamos para a cidade. Eu vim ser crismado na Matriz de São José. E acho que, como é um pouco normal na vida, né? Depois da crisma a gente dá uma parada. Não vou dizer que a gente deixou de ser cristão, principalmente eu na minha adolescência. A gente vem tantas coisas na nossa cabeça, a gente se dispersa um pouco
E houve, então, esse afastamento. Mas as missas dominicais, elas continuavam. E depois já comecei a namorar, conheci a minha esposa, a Débora, né? E aí, então, a gente já logo aí no início, a gente percebeu que a gente precisava desse momento para nós, né? A gente ia à missa, mas não vou mentir que era aquele tempo que a gente tinha, somente aquele tempo e cronometrado. Não vou mentir, não, tá? Às vezes a homilia demorava um pouco demais, já nos incomodava. Já ficava olhando no relógio. A vida tinha que continuar, eu tinha os compromissos. E o tempo foi passando, me casei com a Débora. E depois que nós nos casamos, nós moramos um tempo aqui no condomínio Nazaré. Uhum. E depois, com o nascimento do nosso primeiro filho, Luiz Otávio, a gente resolveu que não daria para morar no apartamento, até porque nós tínhamos medo de morar no apartamento. O nosso era o terceiro térreo, né? E a gente tinha medo. E a gente, então, conseguiu, com a graça de Deus, adquirir uma casa próxima aqui à paróquia São Joaquim Santana. E logo que nós mudamos, era um final de ano, próximo do Natal. E aí, uma vizinha nossa, conhecida, inclusive, que é paroquiana aqui, ela pediu se a gente poderia recebê-los para fazer a novena de Natal. Naquele encontro tinha os encontros ainda nas ruas, uma saudade muito grande desse tempo. E nesse dia eu me lembro perfeitamente que ela pediu: como você é o dono da casa, você é o anfitrião, você pode fazer a leitura do Evangelho no momento? E assim foi feito. Fiz a leitura do Evangelho, nada demais. E quando terminou o encontro, a Vera Cura, né, que muitos vão lembrar dela, ela falou assim: nossa, Luiz, você lê muito bem, a igreja está precisando de pessoas, né, na pastoral da liturgia, você não quer participar com a gente, né? Aí eu falei assim: olha, posso conhecer, né? Aí, e esse conhecer, a gente sabe, para quem está numa pastoral hoje, nós sabemos, né? Sim. Que quando a gente conhece, a gente gosta, a gente não consegue mais voltar, a gente só consegue ir entrando e se aprofundando cada vez mais. Cada vez assumindo mais compromissos, né? E ela me disse: olha, sábado vai ter uma reunião, participa com a gente para você conhecer. E assim foi. Foi para a igreja. Aqui ainda era uma comunidade, nós pertencíamos à matriz de São José. E participando da reunião, ele já perguntou se eu gostaria de fazer a leitura na missa do domingo de manhã, que acontecia às 8 horas aqui então, porque era uma comunidade. Eu me prontifiquei, fiz a leitura, e aí começou a minha caminhada dentro da igreja, como me dispondo também no serviço. Não só no ouvir, mas também no serviço. E aí então eu comecei na pastoral da liturgia. Minha esposa sempre me acompanhou, com isso também ela foi se engajando na comunidade. Depois foi trabalhar na equipe de festa, coordenei a equipe de festa. E aí o padre Carlos Alberto Jorge, que era pároco da Matriz São José, me chamou para ser ministro da Eucaristia e ministro da Palavra. Eita! Foi tocando, né? Pegou. Eu falei assim: padre, e agora? O senhor não me conhece direito, padre. Eu sou um meio matuto, eu venho lá do sítio, não tenho habilidade com essas coisas. Não, vai dar certo, pode ficar tranquilo. A gente vai te ajudar, a gente vai te preparar, né? Porque tem aquela máxima que todo mundo diz assim, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aquele que Ele escolheu. E eu estou esperando essa última parte ainda. Ai, meu Deus, a modéstia. Porque eu acho que Ele está esperando um pouco mais, né? Para ver se Ele escolheu a pessoa certa, para depois Ele me capacitar. Porque ainda não me sinto totalmente preparado para aquilo que Deus me chamou, né? Nós vamos chegar um pouquinho mais à frente, depois nós vamos falar do segundo chamado, que é o diaconato. Então aí, lá na Matriz São José, com a ajuda do padre Carlos, aí a minha fé foi como um aprendizado que a gente tem na nossa vida, ela foi crescendo. Porque a gente só consegue, eu tenho dentro de mim, que nós só conseguimos amar aquilo que a gente conhece verdadeiramente. E Deus é assim: quanto mais você se aproxima, quanto mais você vai ficando perto dele, mais ele vai te atraindo e você vai tendo mais esse desejo de se aproximar e de conhecer. E foi assim que aconteceu comigo, né?
Aí depois nós nos tornamos paróquia, né? Nos separamos de São José. E aí, então, quando veio o Padre Sidney para cá, para a nossa primeira paróquia, a Débora foi coordenadora e eu fui vice-coordenador da paróquia. E aí começa o trabalho. E Uma paróquia nova, uma né? paróquia nova, Tudo para acontecer. dificuldades, muita coisa para se aprender. Mas tive bons professores, né? Tive bastante pessoas que me ajudaram e ainda conto com isso. E foi assim. Hoje sou diácono permanente da igreja. Depois, acho que vai ter a pergunta, né? Como foi esse chamado? Porque eu falo assim, que a nossa fé, Maiara, Carol, a vocês que vão nos assistir, é como um ensino pedagógico. Não tem como eu entrar na igreja e ter uma fé como eu gostaria de ter, né? Não tem como eu pegar uma criança de 6 anos na primeira série e querer ensinar uma equação para ela que ela vai aprender só lá na frente. Tudo é um aprendizado. É um processo. É um processo. A fé também é assim. A partir das experiências que você vai tendo na vida, das experiências que você vai tendo com Deus, e você vai crescendo, você vai amadurecendo essa fé, para que lá na frente a sua fé, o seu testemunho, possa ajudar aquelas pessoas que estão lá atrás ainda, né? Talvez hoje na nossa caminhada, nós já estamos talvez num estágio um pouco mais avançado da nossa fé, mas nunca pronto, preparado. Nós somos um ser imperfeitos, nós nunca estaremos totalmente acabados. Deus sempre vai nos moldando, e a fé que nos ajuda a nos formar segundo aquilo que Deus espera de cada um de nós. E já que o senhor está falando, então, sobre esse processo da fé, antes de começar aqui, né, a gravação, o Adriano estava comentando sobre os estágios da fé, né? O senhor poderia explicar para a gente como que funciona essa questão do estágio da fé? Como que ela começa? Como a gente conquista o primeiro passo para a fé? E aí depois como é que a gente consegue ir amadurecendo nesses passos que nós vamos dando nesse processo? Ok. Bom, primeiramente, quero explicar um pouquinho que a fé, mediante aquilo que eu vou falar, pode ser que para alguns não consiga compreender exatamente como eu estou falando. A depender do estágio que ela esteja. Exato. Porque a fé, ela é um ato humano e individual. Sim. Eu posso ter uma fé, talvez, que ela não seja tão visual para outras pessoas. Talvez alguém me olhe e fale assim, esse diácono reza pouco. Embora rezar não seja um ato de fé. Mas, eu vejo o diácono, por ser diácono, ele tem que ficar mais tempo na igreja, né? Então a fé, primeiramente, ela é individual, ela é um ato humano. E talvez você tenha mais fé do que propriamente eu. Mas eu não consigo medir isso. Não tem uma régua, né? Não tem uma régua que se meça a intensidade da nossa fé, né? Nós só vamos conseguir compreender a fé quando eu pego sempre como exemplo muito Maria, né? Aquela que conseguiu compreender e aceitar tudo aquilo que Deus colocou na sua vida e que não era o que ela esperava, né? Às vezes Deus nos faz essas propostas e aí eu vou ver o tamanho que está a minha fé, como eu estou reagindo às minhas dificuldades, ao meu tempo no deserto, porque nós sabemos, o deserto ele é perigoso, é difícil, mas ele é necessário para a nossa vida. Acho que todos nós, se não passamos, iremos passar pelo deserto. Então, respondendo então agora a sua pergunta, nos 3 estágios da fé, primeiramente é o descobrir, né? É o conhecer, é o saber que nós temos alguém que é muito maior do que nós e que é para ele que nós elevamos a nossa fé. Para que eu tenho fé? Eu tenho que ter fé em alguém, eu tenho que esperar em alguém. Então, me lembro lá quando eu era, né, que eu citei lá a minha infância. Quando eu ia com meu pai de charrete para a igreja, demorávamos mais ou menos 1h15, 1h20 para chegar, né? O que leva o meu pai a fazer isso todos os domingos? Estava chuva, estava sol, não podia faltar. Existe algo que nos atrai, que nos chama. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é isso, é o nosso descobrir da fé. Após nós descobrirmos essa fé, Maiara, Carol, talvez aí é o ponto que mais vai nos chamar a atenção, que é
buscar e conhecer a Deus. E buscar e desvendar os mistérios da nossa fé. É um momento que a gente se dedica. Exato. Depois de viver a emoção do primeiro estágio, o segundo é a dedicação, então. Na minha infância, eu passei pelo catecismo, todos nós passamos. E lá a gente aprende o princípio, o início da nossa fé, a gente aprende as orações, né? Depois, com as participações na missa, a gente vai vendo que o nosso esforço, ele não é em vão. Porque tudo aquilo que eu me dediquei até hoje, embora não vou dizer que é muito, tá? Poderia ter sido muito maior. Talvez a minha busca poderia ter sido muito melhor, né? Mas é o que me sustenta hoje, essa minha busca. Hoje ela sustenta a minha fé. O que eu aprendi da fé é o suficiente para mim saber que nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus pede a cada um de nós, espera. Sermos boas pessoas, amar ao próximo, saber perdoar, né? Saber, eu sempre falo assim, que talvez o mais importante talvez não é você amar, mas talvez o amor que você negue, ele é muito importante, né? Então não é só eu amar, mas o amor que eu não dei, o amor que eu deixei de ter pelas pessoas, né? Jesus Cristo nunca deixou de amar ninguém, independente se era uma pessoa que amava ele amava a todos. E a fé nos ensina isso, né? E o terceiro ponto, que eu acredito que eu já tive isso e que a maioria das pessoas também passam. Em algum momento da nossa vida, essa fé ela vai dar uma esfriada. Seja, na maioria das vezes, eu vejo que é pela dor, né? Passamos por situações difíceis, como eu disse, talvez nós entramos no deserto, e quando nós entramos no deserto, Deus ele não nos dá o suprimento, ele nos dá o fortalecimento, que é para a gente aprender, né? Então, quando esfria a nossa fé que nós temos que estar atentos, né? Puxa vida, eu não cheguei aqui à toa, né? Se eu conheci, se eu fui buscar, vamos retomar, sempre é tempo, né? São Paulo nos diz, né? Que quando nós nos afastamos, nós temos uma tendência de nos esquecermos da fé que nos trouxe até onde nós estamos. Então é aí que nós temos que pedir sempre a graça de Deus, porque a nossa fé é uma ação do Espírito Santo. O terceiro estágio, então, não é uma coisa ruim. Não. Né? Ele é importante acontecer. Ele pode se tornar ruim se nesse esfriar, se nesse meu relaxamento da fé, eu não conseguir me reposicionar. Sim. E aquilo me levar cada vez mais para baixo. Porque quando a gente passa pelo deserto, né? Sim. A gente tende a voltar com mais força. Isso que eu disse. Desde que volte, né? Fortalecimento. E assim que nós esperamos, né? Que toda vez que nós percebemos que a nossa fé está em baixa, seja o momento de nós intensificarmos as nossas orações, seja o momento da gente se fazer mais presente na comunidade, na nossa paróquia, na presença de Jesus, que é ali que nós vamos dar o testemunho da nossa verdadeira fé. São as noites escuras? Sim, noites traiçoeiras. Que os santos dizem que passam, né? Pelas noites escuras, né? Que é aquele momento sofrido. Que é assim, Mayara, nós imaginamos que essas noites escuras, essas noites traiçoeiras, elas irão acontecer num determinado lugar que realmente é escuro, aquele lugar de treva, que eu tenho que ir até lá. Não é assim. Às vezes essa noite escura, ela está dentro da minha casa. Ela vem até nós. Ela está no meu local de trabalho, né? Essa noite de treva, talvez, seja um dia, né, que eu fiz algo muito errado e que me faça eu me afastar de Deus. Caiu na tentação. Caí na tentação. Então, eu vejo essas noites escuras muito presentes na vida de um cristão. Principalmente para aquele que sabe discernir, né? Porque muitas vezes nós passamos por essas dificuldades, nós passamos por essas provações, mas nós achamos que é tudo acaso. E nada é por acaso, nada. Para aquele que tem fé, para aquele que acredita, tudo tem um propósito na nossa vida. O que cabe a nós é fazer esse discernimento e saber como que nós vamos nos colocar e nos reposicionar a partir dessa noite de treva. Ela tem que me ensinar algo, né? Que se ela me ensinou para o bem, que eu possa então fazer aquilo ser cumprido na minha vida, né? E saber que aquilo vai me fortalecer. Assim. E essas noites escuras
elas são nada mais, nada menos do que as dificuldades que a gente passa no dia a dia, né? Um familiar doente, né? Uma dificuldade financeira, e são coisas que geralmente nos coloca lá embaixo, né? E a gente precisa de fé para sair deles, né? É assim, ó. Se nós formos buscar lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 146, lá, vai dizer assim, a definição de fé. A fé é uma posse antecipada daquilo que eu desejo e espero. Ou seja, o que Deus está falando para nós? Se eu tenho fé, eu consigo antecipar aquilo que eu espero, que talvez estaria prometido para mim daqui a 10 anos. Diz para nós que a fé move montanhas. Se nós a tivéssemos como do tamanho de um grão de mostarda. Isso é uma verdade. É o que está dizendo para nós. Se eu tiver fé, né, eu consigo antecipar, eu consigo ter posse daquilo que eu espero. A realidade é que nós nos iludimos e dentro da nossa caminhada de igreja, eu como diácono, vocês como leigos, mas cada um com o seu trabalho, que é importante, nós achamos que nós temos uma fé gigante. Mas quando nós paramos e olhamos, refletimos, se eu não tenho a fé para antecipar uma posse, se eu não tenho a fé para mover uma montanha, então ela é menor que um grão de mostarda. Não é eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que nos diz isso. E nele nós podemos confiar, eu tenho certeza disso. Então, olha o campo que nós temos para nós crescer nessa fé, né? Aquilo que eu disse, eu ainda estou nesse processo e não quero terminar. Espero que isso nunca se conclua na minha vida. Eu quero continuar imperfeito até o último dia da minha vida para que eu possa continuar crescendo. Que eu nunca me ache dono de tudo, o conhecimento da fé. Até porque, se um dia eu conseguisse, não caberia dentro de mim. Deus é muito grande para caber dentro de nós. É impossível um ser humano ter toda essa capacidade. Então, que seja um pouquinho, que seja sempre mais, né? Isso que nos leva adiante a buscar. Dá até um quentinho no coração, né, Carol? Porque assim, a gente sempre acha que chegou no limite, mas saber que pode mais, né? E que embora a gente se iluda achando que tem uma fé gigantesca, a gente pode ter mais, nossa, dá até um alívio, assim, poxa, então eu posso mais em Cristo, eu posso mais, Deus pode mais em mim, né? E que Deus cresça e eu desapareça cada vez que Ele pode mais, né? Sim. Foi muito boa a explicação, né? Eu já comentei em um dos episódios que eu descobri que eu tinha uma fé tão grande que eu não imaginava que eu tinha, foi no momento de escuridão, né? Foi quando meu pai estava passando por uma cirurgia e tudo mais. E nesse momento, eu nunca esqueço, o Adriano comentou, tipo, você vai duvidar de Deus porque você tá passando por isso tudo. E nesse momento eu não duvidei, mas eu descobri uma fé ainda maior. E foi no momento de escuridão, né? É justamente assim, Carol. Termos fé nos momentos de alegria, quando nós estamos na paz, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, quando tudo anda bem, é fácil nós darmos testemunho da nossa fé. Sim. Mas, ao contrário, é que aí, nas dificuldades, nas noites escuras, nesses momentos em que nós temos que enfrentar situações não desejadas, que aí sim que nós damos o verdadeiro testemunho da nossa fé. Como que eu estou aceitando aquilo que eu estou recebendo, né? Eu tenho que falar para o mundo que eu estou bem, mas por dentro eu estou arrebentado. Pode até ser. Às vezes, determinadas situações nos deixam, sim, cabisbaixos, entristecidos, né? Magoados com algumas situações. Mas nunca devemos deixar que a tentação nos fale mais alto. Que Deus fez aquilo porque Ele não nos ama. Não, jamais Deus nos dará algo que, primeiramente, que nós não consigamos suportar, né? Deus sabe o tamanho da nossa fé. Ele nos conhece na nossa intimidade, muito mais do que nós próprios. Por isso, então, que eu sempre digo, né? Às vezes a gente escuta de pessoas, eu não vou suportar, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta sozinho. A cruz está muito pesada. A cruz está pesada. Mas quem disse que ele está sozinho? Né? Sim. Está faltando só o olhar da fé, né? Olha para o teu lado, quem está contigo? Talvez as próprias pessoas que estão ao teu lado sejam pessoas que Deus já colocou para ajudar você a suportar essa passagem, né? Porque às vezes tem pessoas que Deus coloca na nossa vida e fala assim, nossa, aí você vai dando conta, né?
que em algum momento da tua vida aquela pessoa foi determinante para você continuar. Se não fosse por ela, talvez, né, aquele apoio, ou talvez até aquele chacoalhão, ou talvez até, né, para com isso, para de ser mole, vai, você consegue. E é Deus usando essa pessoa, Deus né? te usando dos seus meios, né, Uhum. para que a gente nunca desista, né? Como eu falei, a nossa fé é um crescimento permanente e que esse crescimento possa continuar. Não devemos deixar que algum acontecimento interrompa o nosso crescimento, né? Quero crescer a cada dia. É isso aí. Bora continuar, Carol? O que você tem aí? Manda lá. Luiz, posso chamar de Luiz? E a sua família, eles vivem hoje na fé? Você comentou do início, né, sobre o seu relacionamento com a Débora, que vocês, né, já estavam presentes, mas e os filhos? Sim. Hoje, posso falar assim, minha esposa, ela tem uma fé muito forte. Ela é catequista, ela é ministra da Eucaristia aqui na paróquia. Tenho 2 filhos, um de 23, um de 24. Os 2 são ministrantes aqui da nossa paróquia. Então, assim, é gostoso você ter uma família que vive a mesma fé, que partilha das mesmas coisas que você partilha. Porque eu digo assim, se eu não tivesse pessoas do meu lado que têm a mesma fé, talvez por algum momento eu já teria desistido. Lembra que eu disse que nós precisamos de pessoas que nos encorajam e que nos ajudam. Porque quantas vezes eu tenho que sair de casa à noite para fazer uma celebração, para ir numa reunião, para ir numa formação, para fazer um casamento. No sábado à tarde eu venho fazer um casamento, ou eu vou fazer um batizado no domingo na hora do almoço. Então, você tem que saber conciliar um pouco essa sua ausência, né, da tua família, mas sabendo que eles compreendem aquilo que eu estou fazendo, né? E a fé é isso, né? Saber compreender, né? Lógico que eu também preferia estar na minha casa, no nosso sossego, no meu sofazinho, mas Deus nos quer, né? Deus nos chama para a nossa vivência da nossa fé. E como diz São Tiago, na sua carta, que a fé sem obras, ela é morta, né? Então, de que adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu não coloco isso em prática em nada na minha vida? Uma pessoa chega para mim e diz que está com fome. Eu digo, vá em paz e que Deus te conforte. Minha fé adiantou alguma coisa para essa pessoa? Nadinha. Nada. Ela vai continuar com fome. Então, nós precisamos de obras para justificar a nossa fé, né? E a minha família me ajuda muito nisso, né? Porque eu não estou sozinho na igreja, né? Muitas vezes eu venho fazer um casamento, por exemplo, e a minha esposa, além daquilo que eu falei, ela também trabalha no cerimonial. Ela também está lá. Muitas vezes eu vou fazer uma celebração, meus filhos estão servindo de acólito. E isso é gratificante para a gente, né? Eu saber, às vezes eu olho no banco e vejo que meus filhos, às vezes eu vou fazer uma celebração e eu vejo que as minhas irmãs estão sentadas lá, né? E aí eu falo assim, que eu não consigo até hoje, isso é uma coisa que eu trago comigo, compreender o chamado de Deus, né? Talvez vocês vão fazer a pergunta de diaconato. Por que que eu estou nessa situação? Quase todas as vezes que eu vou para uma igreja e eu vou celebrar um sacramento, eu me faço essa pergunta, eu me coloco diante do sacrário e falo assim, Jesus, por que eu? Por que tamanha generosidade, né? Exatamente. Porque quais foram os atributos que fizeram que Deus me escolhesse, né, para estar nessa posição? Por mérito não pode ser, né? Então eu só posso compreender que é por amor, tá? E aí muitos podem pensar assim, mas então ele ama mais ele do que o outro, porque o outro não chamou. Os critérios de Deus nós não vamos decifrar jamais, né? A gente enxergar as pessoas, né? E o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que aquilo que nós esperamos. Eu enxergo assim, né? Porque se me der a oportunidade depois na hora de eu contar, em um momento da minha vida eu tive desejo de ser diácono, mas não foi naquela época. E aí quando tudo se apaga, quando tudo se esfria, aí ele vem e fala assim,
agora você vai ser meu, agora eu vou te chamar, né? Então, hoje, o que eu digo assim, talvez muitos vão se assustar. Eu sou diácono permanente, disse que a minha esposa é catequista, meus filhos são alcoólicos, mas isso não nos isenta de termos dificuldades na nossa vida. Maiara e Carol, a você. A família, eu digo que é o lugar mais difícil de nós darmos testemunho da nossa fé. Por quê? Às vezes eu vou celebrar, por exemplo, amanhã eu tenho uma celebração em Itapira, né? Eu chego lá, todo mundo vai, o diácono chegou, eu vou me apresentar, eu vou começar a fazer a celebração, eu vou fazer a minha reflexão mediante aquilo que Deus, né, colocou na sua palavra, mas ninguém me conhece, ninguém sabe meu testemunho de vida, ninguém está lá para me afrontar, né? Agora, dentro da minha casa é diferente. Dentro da minha casa eu convivo com eles o tempo todo. Então, qualquer palavra que saia fora de sentido, qualquer atitude, qualquer coisa, mas você é um diácono. Eu poderia estar fazendo assim. A cobrança vem. Bem, da mesma forma também é verdade. Todos lá têm o seu caminhar na fé, todos lá têm o seu caminhar dentro de uma igreja, né? Mas o que eu digo é que as provações vêm, as dificuldades, né? Seja no relacionamento, seja na intimidade, seja com os filhos, num momento de turbulência. E aí a gente tem que colocar aquilo que a gente aprende na igreja, a gente aprende na fé. Será que nós estamos sabendo se perdoar? Será que a gente está aprendeu a dialogar ou não? Né? É por isso que eu falo que eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Na verdade, diácono, talvez aí de dentro o senhor não consiga enxergar os atributos que Deus lhe deu. Mas aqui de fora a gente enxerga muito, né? Sim. E a gente vê que pode ser muito difícil, a gente não entende, né, o tamanho da dificuldade, mas que o senhor consegue realizar com amor, com dedicação, e isso o senhor deixa transparecer muito. E nós somos gratos por isso, né? O amor, isso não vou mentir, que eu tenho muito amor, né, a Deus, e também esse desejo de fazer bem feito aquilo que Deus me confiou, né? Então, a preparação ela é importante, você se dedicar um tempo, né? Quando você vai fazer uma celebração, você estudar, você se preparar, mas também confiar na ação do Espírito Santo, porque, vou dizer uma verdade para vocês, quase todas as celebrações que eu faço, um batizado, um casamento, eu sento, às vezes eu no YouTube, procuro lá uma homilia, procuro alguma coisa e leio, tiro. E você chega até a igreja com um pensamento bem formado daquilo que você gostaria de falar, que você compreendeu que seria a coisa correta. Mas a partir da primeira palavra que você fala, às vezes eu terminei minha reflexão, falei assim, eu não falei nada daquilo que eu tinha pensado. E aí você fala assim, quem fez? Não foi eu que fiz isso. Se isso não for ação do Espírito Santo, eu não teria condições. Não tem explicação. Não tem. E aí sai totalmente diferente. Aí eu vou lembrando, quando eu chego em casa, que vai passando aquele... Porque toda celebração eu fico nervoso. Todo casamento eu fico nervoso. Aqui eu tô nervoso. Então, como se fosse a primeira vez. Vai baixando essa adrenalina, fala assim, nossa, mas isso que eu tinha preparado era tão bonito, eu não disse, eu não falei, eu não lembrei, né? E às vezes eu comento isso com a minha esposa, falo, não, mas ficou muito bom do jeito que você fez. Era o que você precisava falar. Era o que Deus preparou. Então Deus vai nos formando, né? E Ele nos guia. O que a gente tem que fazer é se deixar, né? Porque fé é isso, né? Fé é eu me entregar totalmente a Deus e deixar que Ele seja o condutor da minha vida, né? Porque se eu falo que eu tenho fé, mas quando Ele me chama para o diaconato, eu falo não. Onde está a minha fé? Quando Ele me pede para mim fazer uma exéquia, por exemplo, de uma criança de 1 mês que faleceu, é fácil? Não é, difícil pra caramba. É muito difícil. E eu falo não. Não dá, né? Tá. Eu tenho que ir lá. Se Deus, eu sempre falo assim, dificilmente eu falo não quando eu sou chamado para fazer alguma coisa relacionada à minha fé ou aquilo que Deus me chama. Por quê? Não é eu que tenho que dar a resposta. Deus me chamou. A minha resposta tem que ser sim. Somente diante de muita dificuldade, de alguma coisa muito... De um impedimento. Impedimento muito criterioso para mim poder não estar presente. No caso contrário, eu vou abrir mão do meu tempo, vou deixar de fazer coisas que eu gostaria de estar fazendo para estar fazendo aquilo que Deus me chamou. Certo.
E eu queria dizer também que é lindo ver o senhor e os meninos no altar. A gente gosta muito. Não posso mentir, que eu também. Diácono, então, para a gente concluir o seu testemunho de vida, conta para nós como foi o chamado para o diaconato. Lá atrás, quando foi um desejo, até que isso se concluísse mesmo, os estudos e depois a ordenação, o diaconato, como foi tudo isso para o senhor? Então, como eu disse, né? Eu comecei lá mais ou menos há 20 anos atrás com o chamado do Padre Carlos Alberto, lá na Matriz José, para mim ser ministro da Palavra e ministro da Eucaristia. E aí a gente foi se engajando, né? E quando aqui, então, virou não era paróquia ainda, era comunidade de Santana, e nas novenas, quando chegava a época da nossa festa do nosso padroeiro, nós tínhamos a novena do padroeiro. Então, era 9 dias de missa, mais o dia do padroeiro. E num ano, eu era coordenador da liturgia aqui da comunidade de Santana. Aí o Padre Carlos falou assim, Luiz Carlos, você precisa achar padres para celebrar os 9 dias, no último dia eu celebro, né? E eu comecei a minha caminhada, convidando padres, foi fechando um dia, o primeiro é mais fácil, porque tem um leque de 9 dias para escolher. Aí foi fechando, faltava um dia. E eu não achava padre para celebrar um dia. E no meu desejo de sempre fazer bem feito, eu tenho que achar um padre. E eu já esgotou minha lista que eu tinha, fui em outras paróquias, não conseguia. Um dia, alguém falou assim, mas lá numa paróquia de Mogi Guaçu, tem um diácono permanente. E ele pode fazer uma celebração num determinado dia pra gente, né? Eu falei, pode? Eu não conhecia o diaconato, eu não sabia o que era, né? A gente não tinha aqui, né? Não. Na verdade, aqui em Mojimirim, o senhor, o diácono Zezinho e o Luiz. Que pertencemos aqui à paróquia, e o diácono Luiz, que hoje pertence à paróquia à Matriz São José. Mas antes de vocês, Não tinha. nunca teve? Não tem na história? Não, na paróquia, na diocese, não. Não. Tá. Existem outras dioceses que já trabalham o diaconato. Sim, mas eu digo aqui na cidade, não. Aqui na cidade, não. Os primeiros. Então, eu fui até, consegui ligar na paróquia, consegui falar com o diácono e marquei com ele, fui até a casa dele e cheguei lá, apresentou a sua família, a sua esposa, seu filho, e ele prontamente se prontificou. E chegou o dia, né, que ele veio, e nesse dia eu estava sentado no banco, quando eu vi ele subindo no altar todo paramentado, fez a celebração, chamou sua família depois, né, para mostrar para nós. Eu saí de lá encantado. Nossa, como eu achei bonito. Eu falei, nossa, é isso, como é bonito. Ele é casado, eu já era casado. Já né? tinha filhos, né? Já tinha filhos. Falei, nossa, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi Acho que eu vou querer. falar para minha esposa, né? Débora do céu, você não sabe o diácono? Que lindo que foi, nossa, maravilhoso. Acho que eu quero ser diácono. Como se eu tinha autoridade sobre a minha vida. Ela olhou e falou, tá bom, como ministro. Senão você vai ter que arrumar outra mulher. A gente, como é obediente, os termos, né? Aquilo foi passando o tempo, esfriou, nunca mais pesquisei sobre diaconato. Não teve contato mais? Bastante tempo. Aí sim, nós viramos paróquia, veio o Padre Sidney, depois veio o Padre André Luiz Rossi. E eu sempre muito ativo na paróquia, como ministro, com outras atividades. Num domingo, depois de uma missa das 19 horas, terminou a missa, o Padre André me chamou e falou, Luiz, preciso falar com você depois, pode ser? Falei, nossa, o que eu fiz de errado? O padre me chamando para conversar depois, né? A minha esposa estava junto comigo, a Débora, e nós fomos até a sala do padre, nós nos sentamos, ele falou assim, Luiz Carlos, não sei se você sabe, mas vai abrir uma escola diaconal na nossa diocese de Amparo, e eu gostaria de indicar você para participar dessa escola. Falei, meu Deus, será que é agora? Aí eu falei, padre, mas me explica melhor. E ele me explicou. Aí eu tinha ainda a resposta da Débora, né, da primeira vez. Cheguei em casa, falei, Débora, e agora? O que você fala? Ela falou, não, você vai ser diácono. Falei, Débora, mas não é assim, você vai ser diácono. O padre explicou. Vai existir uma escola, que cada padre indica vários candidatos, e lá a gente vai, né, participando da escola. Primeiro a gente vai ver se a gente
tem o dom, se a gente nasceu para aquilo, pode ser que a própria diocese, né? E assim aconteceu. Nós começamos a nossa escola em janeiro de 2015 com 24 candidatos. Várias paróquias da nossa diocese mandaram candidatos e assim, com o iniciar dos estudos, com aquilo que foi passando para nós, da grandeza que é o diaconato na nossa igreja, então muitos já foram desistindo, depois alguns ainda por outros motivos, a própria direção, a coordenação, né, foi tirando algumas pessoas, e de 24 nós fomos ordenados em 10 diáconos, no dia 10 de agosto de 2018. E esse dia foi um dia de muita alegria, acho que para a diocese, né? A primeira turma de diácono permanente. Ah, eu estava lá, foi tão lindo. Eu estava lá, eu lembro. E para a gente, porém, eu sempre imaginava assim, que eu seria diácono para participar nas missas com o padre, para proclamar o evangelho. Porém, hoje eu consigo enxergar que não é como o próprio bispo nos dizia, você não vai ser coroinha do altar. Quer dizer, coroão, né? 56 anos já não é mais coroinha, já é coroão, né? E que não deveria só ficar nessa situação, né? E hoje eu vejo, por exemplo, hoje nós fazemos o sacramento do matrimônio, o batismo, nós fazemos as exéquias, as celebrações, bênção do Santíssimo, fazemos visita nas casas, o pessoal pede para a gente abençoar a casa, a bênção da saúde. Às vezes tem, né, a nossa igreja, ela tem o sacramento da unção dos enfermos, porém nós somos limitados, né, pelos padres, eles que dão o sacramento. Nós damos a bênção da saúde, mas mesmo assim nos resta muito trabalho. Eu não imaginava que nós teríamos tanto trabalho. É muito serviço. Né? Às vezes tem semanas que a gente passa quase que a semana toda atrás de alguma coisa, ou é uma reunião, ou é uma celebração, ou é um casamento, ou é alguma outra situação. Acompanho uma novena. Acompanho uma novena como agora, de São Judas Tadeu, que eu quero terminar com a graça de Deus, né? E assim a gente vai. Foi o meu chamado. Estou aqui, né? Quero continuar por muitos anos. Se Deus quiser. Não compreendendo o chamado, como eu disse lá atrás. Nem precisa, né? Não, mas se um dia ele me conceder essa graça, né? Pra gente até fazer parte, né? O que será que eu fiz que agradou ao coração de Deus, né? Talvez algo, né? Nós ficamos imaginando que para mim agradar o coração de Deus eu tenho que fazer algo apoteótico, cheio de gente para me ver, né? Essa era a época dos fariseus, né? Talvez, né? O que tocou o coração de Deus foi talvez uma simplicidade, uma coisa que eu fiz sem nem perceber, né? Ou simplesmente ele falou assim, eu vou chamar ele, porque senão ele vai se perder. Eita, senão ele esfria na fé. Já me passou isso pela cabeça. Sim. Se eu não trouxer ele mais perto de mim, ele vai se perder, né? E Deus tem os seus meios. Deus tem. Sempre tem. Né? Nós não vamos compreender, mas ele tem os seus meios. E como que a gente pode reconhecer a voz de Deus? Reconhecer a voz de Deus. Olha, eu tenho conversado às vezes com pessoas que eles falam que ele conversa com Deus, que ele ouve Deus. Eu converso com Deus na minha intimidade, quando estou na presença dele, diante do sacrário, numa bênção do Santíssimo, quando estou em casa rezando o meu terço. Ali eu tenho certeza que tudo aquilo que eu falo, Deus me ouve e que ele me dá uma resposta. Uhum. Porém, às vezes eu peço uma graça e ele me dá outra. Talvez eu pedi uma graça para mim ter saúde e ele me dá uma doença. Para quê? Para que talvez na saúde, como seria a minha vida na saúde? E como seria eu diante de uma doença? Deus, ele vai nos entregando, ele vai nos falando ao longo da nossa vida. O que nos falta, às vezes, é essa compreensão daquilo que Deus nos fala. Porque, às vezes, Deus vai me pedir algo. Por exemplo, Deus me pediu o meu tempo, o meu diaconato. E se eu tivesse falado não para ele? A minha resposta fosse diferente daquilo que ele esperava. Como estaria eu hoje? Na minha vida, não consigo. Tudo poderia
tudo que eu penso que seria é um puro achismo. Ah, eu poderia estar melhor do que eu estou hoje. Não, eu poderia estar pior, né? Então, para que a gente possa ter a certeza da nossa compreensão da palavra de Deus, eu sempre falo que o principal caminho é a oração. A oração nos faz compreender aquilo que Deus nos dá, nos entrega e nos pede, né? Porque às vezes você quer ir por um caminho que é reto, que não tem curva, que não tem pedras, que não tem lama, e Deus te mostra que você tem que ir para um outro lado. E logicamente que na nossa percepção humana, você sabe que ali será mais difícil, né? Mas Deus está me falando, Deus está me pedindo. Então, a oração, que é o momento da nossa, talvez, maior intimidade com Deus, quando nós estamos na oração, né? Deus vem até nós, Ele se humilha, Ele vem junto de nós para ouvir tudo aquilo que eu peço e que eu coloco no seu coração, né? Então, aí através da nossa vida, eu vou conseguindo compreender se aquilo que eu estou fazendo, eu estou respondendo aquilo que Deus me chamou, né? Minha vida de fé, meu caminhar hoje, como é que ele está, né? Tá tudo bem? Então, talvez é um bom começo para mim pensar, estou conseguindo compreender aquilo que Deus está pedindo para mim, né? Estou batendo nas portas certas ou não? Então, a oração nos aproxima de Deus, nos faz compreender, né? Ela não é tudo o nosso necessário. Se fosse assim, eu rezaria o rosário todo dia e eu estaria salvo, mas não é assim, né? A oração, ela me aproxima de Deus, ela me faz ser humilde para reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Meu diaconato sem Deus não é nada. A minha família sem Deus não é nada. A minha casa, que é o lugar onde a gente acredita que todos nós nos sintamos mais seguros, né? Mais confortáveis, sem Deus Não é nada. não é nada. E não seria, e nem teria, sem a graça e o consentimento dele. Certo. Diácono, e assim, a gente vive num momento difícil, né? Claro que em toda a história da humanidade, né, existem momentos difíceis. Mas hoje nós começamos a perceber muito mais, assim, uma perseguição, né, contra nós cristãos do que há 10, 20 anos atrás, né? Como que a gente faz, né? O senhor tem alguma dica, assim, para que a gente possa defender a nossa fé e preservar a nossa fé nesse mundo tão anticristão e cada vez mais anticristão em que nós estamos vivendo? Então, Mayara, antigamente, nós darmos testemunho da nossa fé não era fácil, mas você só bastava ser espontâneo, né? Sim. Você chegava em qualquer lugar, você podia falar de Deus, você podia chegar em qualquer casa e falar assim, vamos rezar um terço, e não tinha problema nenhum. A gente via mais a presença, né? Você ia numa escola, nos lugares, né? Hoje o tempo mudou. Uhum. Mesmo muitas pessoas cristãs que nós vemos hoje, não tem mais o hábito de rezar. Ela se diz cristã porque ela foi batizada. Simplesmente isso. Ela não vive mais o sacramento do batismo. Batizou, talvez por um desejo da família. Então hoje, outro dia eu vi um vídeo de um jovem, né, que ele coloca, né, que ele chega na faculdade com um terço na mão. E aquilo assusta todo mundo. Mas ao contrário do amigo dele que chega fumando um beck, Tá tudo ninguém se assusta. Tá tudo bem. Então hoje, nós darmos testemunho da nossa fé, além de ser o testemunho por si, ele tem que ser um ato de coragem. Nós temos que ter coragem hoje para darmos testemunho da nossa fé. Porque se nós nos deixarmos levar pelo que o mundo prega, pelo que a sociedade está vivendo, a cada dia a nossa fé vai diminuir. Cada vez vai ter menos pessoas que vão pensar como nós e agir como nós. Por exemplo, eu tenho 2 filhos que estão hoje, eles são ministrantes. Você tem 2 filhas que são as coisinhas mais lindas da igreja. E se nós existirmos hoje, né, eles serão a nossa continuidade da nossa fé. Então, diante das dificuldades, lembra lá atrás, que foi dito, né, é que nós temos que ser mais ativos na nossa fé. E nós não podemos nos esconder.
Não podemos. Nós não podemos falar que eu tenho fé e esconder ela dentro do meu bolso quando eu estiver num lugar, por exemplo, no meu trabalho. Aqui ninguém é cristão, então eu não preciso ser cristão, eu não preciso deixar minha fé viva aqui, eu não preciso falar de Deus aqui. Eu vou estar me entregando àquilo que o mundo quer. Sim. Então, a cada dia, eu falo para nós que nós acreditamos que nós temos fé, que nós somos cristãos. Nós temos que dar cada vez mais testemunho através das nossas palavras, das nossas ações e não desistirmos, porque o mundo quer que a gente desista. Exato. Como já dizia São Paulo, né? Jamais. Viver para mim é Cristo, morrer para mim, se for necessário, é ganho, né? Então, Ganho. lógico que o tempo dos mártires já passou. Ninguém aqui está pedindo para que eu tenha que doar meu sangue, para que eu tenha que dar minha vida, para que alguém acredite em mim, né? Lógico que isso seria muito bonito, mas hoje a gente pode fazer isso com outras maneiras, né? Hoje talvez sejamos mártires emocionais, né? Porque como somos perseguidos, né? Aquilo acaba muitas vezes nos abalando, né? Emocionalmente, né? Existe Precisamos ser fortes, né? uma coisa muito forte que a gente escuta, né? Que a gente só tem valor depois que a gente parte desse mundo. Que às vezes nós temos amigos, temos parentes que por algum período da nossa vida nós até nos esquecemos que eles existem. E quando morre a gente vai lá, a gente reza e a gente fala assim, nossa, mas ele era um homem bom, né? Sim. Então o que nós temos que fazer hoje é antecipar esse tempo. Vamos fazer aquilo, né? Deixar de fazer para os mortos e fazer para os vivos, né? Ó, aquela pessoa é boa. Vai lá e diz para ela, olha, você é um homem bom. Você precisa dar mais testemunho. Você é uma pessoa de fé, né? Então, quando nós vamos para a nossa missa, na semana ou na nossa novena, a gente está dando um testemunho disso, né? Porque viver a fé individual, eu acho que ela é mais fácil do que você viver a fé na comunidade. Onde muitas pessoas que estão lá pela mesma fé, mas que pensam diferente de você, que agem diferente de você, e que às vezes você não vai muito com a cara dela, e que nem ela vai muito, não suporta o diácono, né? Acha o diácono meio arrogante. Isso é normal. Vai acontecer. Nós rotulamos as pessoas, mas aí que entra então o nosso aprendizado. Se eu tenho fé perante Deus, nós todos somos iguais. E aqui, por exemplo, numa Eucaristia, numa missa, Deus se faz presente de várias formas. Ele vai nos falar. Primeiramente, através da sua palavra. Segundo, através da Santa Eucaristia que nós recebemos, que é o próprio Jesus ressuscitado que vem ao nosso encontro e se faz presente também na comunidade reunida. Então, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então, aquele irmão que está ali do teu lado, ele é a imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos aprender a viver isso. Talvez é isso que nós estamos deixando se afastar de nós e nós estamos nos tornando pessoas individualistas. Até na nossa fé. Tudo na nossa fé. Você já não ouviu? Eu tenho minha fé? Eu rezo do meu jeito? Eu converso com Deus? Eu não preciso ir para a igreja. Não preciso ir para a igreja? Eu te digo 2 situações. Sem a igreja nós não salvamos. E sem a nossa fé também não. É porque a igreja é onde a gente cultiva a fé, né? Ela é alimentada, né, na nossa vivência de comunidade. Ela tem que ser alimentada. O pão que nós comemos em casa lá, né? Ele sustenta o nosso corpo, matéria em pé. Mas a nossa fé, ela é sustentada e alimentada por aquilo que nós vivemos, nos sacramentos da igreja, né? O sacramento da reconciliação, muito importante. A Eucaristia, não tem como falar. A Eucaristia, como que uma pessoa diz que tem fé, que ela é cristã, se ela não comunga, se ela não participa da ceia do Senhor? Nem espiritualmente? Nem espiritualmente? Como? Impossível. Então, que a nossa fé, nesse nosso crescimento que nós esperamos que ela aconteça nos lugares certos, né? Lá dentro da nossa igreja, né? Nós temos hoje muitas opções de evangelização, né? Tem a TV, tem um monte de situações, mas onde Deus se faz presente realmente ressuscitado é na nossa igreja,
na igreja que se está aberta, onde Jesus espera no sacrário a nossa presença. Eu fico imaginando, né? Muitas vezes eu me coloco assim, quando eu chego e saio da minha casa, né, que estou me dirigindo para a igreja, a alegria de Jesus quando ele me vê chegando, né? Imagina aquela pessoa que você mais gosta na tua vida. Uhum. Sem esperar, sem avisar, você abre a porta e vê ela entrando na tua casa. Você não fica feliz? Tão bom, né? Sim. É assim que Deus sente quando você entra naquela igreja. Ele está lá, meu filho veio me ver. Olha, que alegria que é, né? Santo Agostinho diz, né, que toda vez que nós saímos da nossa casa para irmos até uma igreja na Santa Missa, o nosso anjo da guarda começa a contar os nossos passos. E que esses passos jamais serão esquecidos um dia no céu. Então, olha, como é gostoso você chegar na casa do Pai, saber que Ele se alegrou com a tua vinda, que Ele está lá de braços abertos para te acolher, né? Que Ele vai se entregar, né? Que nós vamos recordar o seu sacrifício, que Ele vai se entregar de novo para a sua salvação, né? E que aquilo vai fazer bem para a gente. Então, qual o porquê nós não irmos, né? Por que nós não participarmos com Ele, se é tão bom? Se até os nossos passos ficam na lembrança de Deus, né? Que dirá a nossa presença constante ali, né? A igreja é importante, né? Só continuando ainda, Santo Agostinho, ele também nos diz, né, que na Santa Missa acontece duas partes. A parte visível, aquela que nós vemos, que é o sacerdote, que são os ministrantes, os coroinhas correndo para lá e para cá, né? A nossa fé que nós conseguimos enxergar. Mas existe uma parte que nós não enxergamos, que é a parte divina, a presença de Deus. E ele nos diz que se um dia nós conseguíssemos enxergar tudo isso, nós morreríamos de tanta felicidade. É grandioso demais. Imagina o que é morrer de felicidade se a gente conseguisse compreender o que acontece ali no Santo Altar. Tudo que está envolto, tudo aquele divino, tudo aquele amor, todo aquele despreendimento por nós que somos infiéis, que às vezes titubeamos na nossa fé, nos entregamos, nos perdemos, né? Nós não somos fiel a Deus, né? Somos, por mais que eu me esforce. Não o suficiente, nunca o suficiente. Então, é isso que nos alegra, é isso que faz eu ter a minha fé hoje do jeito que é. Porque um Deus que faz tudo, né? Ele jamais desistiu de mim, em nenhum momento. A partir do dia que ele me concebeu no ventre da minha mãe, ele já me conhecia, ele já sabia como ia ser, ele já sabia de tudo, né? E ele já preparou tudo. Isso não é amor? É amor. Isso não é cuidado? E o livre-arbítrio de poder cumprir os desejos de Deus é muito amor, né? Deus nos criou para sermos livres e felizes. Porém, em busca da nossa felicidade... Que está nele, né? Que está nele. Mas nós, na nossa felicidade humana, é onde às vezes nós pecamos. Aí nós nos tornamos escravos. Porque o pecado nos aprisiona. Né? Sim. Assim como aconteceu com Adão e Eva. Eles eram totalmente livres no paraíso. Mas a partir do momento que eles conheceram o pecado, a primeira coisa, a vergonha, foram se cobrir. Por quê? O pecado, ele nos desnuda da graça de Deus. Então, quando nós pecamos, foi o que aconteceu com Adão e Eva. Por que eles se cobriram com folhas? Eles perceberam que estavam nus, porque eles se entregaram ao pecado. Então, quando nós pecamos, nós nos desnudamos da graça de Deus. Nós ficamos descobertos. E aí, então, vem aquele sentimento, né? De nos escondermos de Deus. Nossa, às vezes nós queremos nos esconder de Deus. Como se isso fosse possível, né? Entrar num quarto escuro e não sair nunca mais. Apagar a luz e lá Deus não vai me ver. Não, ele está lá. É isso, tem toda razão. Diácono, antes da gente continuar, nós temos aqui no nosso Papo Santo o hábito, né, de que o nosso convidado traz algum elemento para compor o nosso cenário, mas não só isso, né? Um elemento que é importante para esse convidado, que ele traz como instrumento da sua fé. Diz aí, o senhor trouxe alguma coisa para a gente hoje? Acompanhou o tempo todo. Tá ali seguro? Não sei se eu vou soltar. Segurando. Porque assim... Conta pra gente a história desse instrumento, então. Porque assim, atualmente agora eu estou me esforçando para rezar um rosário todo dia.
Tenho um hábito de rezar um terço todo dia. Mas aí, mesmo sendo diácono, em troca da correria, a gente acha que está livre, né? De rezar o terço. E aí, ouvi a voz de Deus, né? Parece que algo me chamou e falou assim, diácono, mesmo diante dos trabalhos, mesmo diante das dificuldades, né? Você precisa se concentrar mais nas orações. Então, eu coloquei um propósito de rezar um rosário todo dia. Então, no terço, né, meditando os mistérios, né? A paixão, a morte, a ressurreição de Jesus, né? De Maria, que tem me ajudado, né? Eu estou passando por um momento de provação. Eu estou desempregado, o diácono trabalha, quer dizer, trabalhava, né? Agora o diácono está desempregado. Até por isso eu estou aqui hoje gravando hoje num sábado, tranquilo, né? Sem pressa. Então, estou me esforçando. E o terço, para nós cristãos, né? É aquele que, a cada Ave Maria que nós rezamos, né? É uma graça. É um olhar de Maria, né? Então, é hoje que eu entrego para vocês. Ah, que legal. Muito obrigada. E é um terço de estimação. Sim. Rezei muitos terços com ele, mas já tenho substituto, já Ah, que bom. preparei outro. Não vou parar de rezar, tá? Podem ficar tranquilos. Ah, que bom. A gente agradece muito, né? E vamos colocá-lo nas nossas orações também, porque a gente sabe, né, que o senhor está passando por esse momento de provação, mas a gente sabe que a fé continua grande, né? Ela é muito maior do que as provações que a gente passa. Então, esse terço vai ficar aqui conosco, assim como todos esses outros objetos que estão aqui. E através dele, né, vamos lembrar sempre que o Senhor esteve aqui e trouxe, né, essa palavra de fé e de confiança para nós, né? Mas a gente ainda tem a última perguntinha, né, Carol? Sim. Aqui, olha. Na verdade, não é a última pergunta, é um pedido. Um pedido. O senhor podia nos deixar, assim, olha, uma dica na verdade, de cultivo da fé, né? Como que a gente pode continuar cultivando a nossa fé e, principalmente, como nós podemos fazer com que a nossa fé cresça a cada dia? Deixa aí uma dica pra gente. A dica, na realidade, eu já falei, é a oração, né? A oração é o principal, a nossa vida em comunidade e as boas obras. Pratique as boas obras de caridade. Não precisa ser grande coisa, não precisa... eu tenho que pegar 20% do meu salário, eu tenho que dar uma cesta básica. Deus conhece o coração de cada um. Lembra da parábola da viuvinha lá, que deu apenas uma moedinha? Era tudo? Era tudo que ela tinha. Então, dê o seu tudo, o que você pode. Deus conhece. Se você pode dar um pouco menos hoje, não tem problema, Deus conhece. Mas se o mês que vem você tiver a oportunidade, né? As nossas boas obras, as nossas ações de caridade, né? Reze pelos fiéis defuntos, isso é muito importante para manter a nossa fé viva. Ah, que bom. Que bom termos dicas, porque as dicas nos fortalecem, né? A gente está sempre aprendendo. Então, agora, né, antes da gente encerrar, a Carol tem sempre uma surpresinha. É culpa dela, viu? Que eu pedi. Vai lá, Carol, então. Manda essa É uma surpresa. surpresa boa e fácil. Vai lá. A gente tem um momento do bate-bola, onde eu faço algumas perguntas e você responde imediatamente. Vai falar do Corinthians, não, né? Ah, eu ia. Não, sem Corinthians, por favor. Não fale assim do nosso time, né, Diácono? Bom, pode começar? Pode começar. Um santo de devoção. São José. Jesus em uma palavra. Tudo. Um lugar que você sente paz. Da igreja. Uma oração que te acompanha. Pai Nosso. Um conselho. Busque a Deus em todos os momentos da sua vida. Uma frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Um sonho que Deus colocou em seu coração. Minha família. Ai, que legal. Muito obrigada. E eu que Obrigada pela sua generosidade. Imagina. O senhor é uma pessoa importante para nós. Uma peça fundamental aqui na nossa paróquia. E nós somos eternamente gratos. Isso aqui me achando desse... É uma inspiração pra gente, né? Não só... Assim, tudo que eu sou foi formado por ele, como eu disse, desde a minha concepção.
Então, nós somos imagem e semelhança de Deus, todos nós, não só eu, todos nós. E aqui, esse nosso tempo que Deus nos concede, para alguns mais longos, para outros mais curto. E eu sempre falo assim que esse tempo que Deus nos concede na nossa vida terrena, que nós vivemos hoje, é o tempo que nós temos para fazer nós adentrarmos a vida eterna, que é o sonho de todo cristão, é estar na vida eterna um dia. Então, que esse nosso tempo aqui, eu não sei o meu tempo, o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui com vocês, mas que esse tempo foi o suficiente para fazer aquilo que Deus esperava de mim e estar na vida eterna um dia. Que assim seja, né? Nossa vida, nosso tempo, seja sempre dedicado a Deus. Muito obrigado, diácono. Deus o abençoe. Preciso agradecer, é de coração. Imensamente. É muito bom recebê-lo, né? Espero que possamos ter novas oportunidades, né? Não se preocupa não, a gente chama. As perguntas ainda não acabaram, né? Não, de maneira nenhuma. A gente tem várias. E aí, se o senhor puder, né? Claro, a gente gostaria de pedir que o senhor deixasse uma bênção não só para nós aqui do podcast, mas também para o pessoal lá de casa, né? Para que nesse momento aquele que está assistindo em casa, né, possa entender e compreender que todo esse assunto falado hoje sobre fé é um assunto que deve ser vivido, né? Então, se o senhor puder nos deixar essa bênção, nós agradecemos. Posso sim, mas depois terá mais perguntas ou vamos encerrar com a bênção? Nós vamos encerrar com a bênção. Ou o senhor quer dizer mais alguma coisa? Não. Então tá bom. Acho que dentro daquilo que foi pedido, espero que tenha sido proveitoso, né? Sim. Talvez a gente se prepara de uma forma, a gente vem aqui, né? Mas, como eu disse lá no início, talvez a pessoa que vai nos assistir, já que não falou nada demais. Então, não vim aqui para falar demais, né? Eu vim aqui para falar aquilo que eu compreendo da fé, daquilo que eu compreendo que é importante para o nosso crescimento, né? Todos nós queremos crescer, com tudo na nossa. Isso é bom, isso nos motiva, é bom nós termos esse desejo. Porque para Deus não precisa nada grandioso, precisa que seja verdadeiro, Só né? verdadeiro e de coração. E a gente percebe essa verdade no Senhor. Amém. Obrigada. Amém. Posso dar a bênção, então? Pode sim. Então, meu agradecimento, tá? A vocês pelo convite. Acho que agora passou nervoso. Que bom. Foi mais tranquilo. Então, que essa bênção que nós vamos dar, né? Possa chegar, né? Até o coração de cada um. Até que, na graça de Deus, né? Vamos pedir a intercessão, né? De Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, do seu esposo São José, de todos os santos e santas de Deus, que a bênção do Deus Todo-Poderoso possa chegar até os nossos corações, a casa de cada um, sobre a vossa família, sobre o seu trabalho, para que a nossa presença possa levar ao mundo também o amor e a presença de Deus. Tudo isso nós nos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçam todos na paz e no amor de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vai lá, Carol. Reforça para o pessoal de casa, então, o nosso pedido de sempre. Então, para continuar crescendo a sua fé, continue nos seguindo, compartilhando nossos episódios, compartilhando no YouTube, no Spotify e seguindo no Instagram. É isso aí. Muito obrigado por você que nos assistiu até aqui. E, semana que vem tem mais, viu? Esteja aqui conosco. Ativa o sininho que aí você recebe, né, a notificação e já sabe que nós estamos por aqui. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.